A paz do Senhor Jesus, irmãos. Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus. Estamos aqui para a glória de Deus reunidos, para a gente estudar, continuar o estudo de 2 Crônicas, irmãos. Hoje o capítulo é o 24, de 27 versículos. Você vai ver no capítulo 24 que há 3 títulos aqui. Você fala assim, 3 títulos, 3 assuntos diferentes no mesmo capítulo. E nós queremos aqui, irmãos, com o auxílio 100% do nosso Supremo, Soberano Professor Espírito Santo, irmãos, meditar com a sua vida aí. Abra a sua Bíblia, leia versículo por versículo, faça algo assim para Deus, irmãos, não para nós aqui, que tudo tem que ser feito para Deus e com alegria, de você dedicar tempo, um devocional do seu dia para meditar na Escritura Sagrada, para ter uma vida de oração, sabe, irmãos? A Bíblia fala assim, aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Se aquiete, irmão. Pare de ficar se preocupando por um momento, pare de ficar ansioso, temeroso, com medo, apavorado. E nesse momento se aquieta para ouvir Deus falar com você, para ouvir Deus tratar com você, aleluia, e fazer a obra dele, que tem que ser feita em nós, irmãos. Aquele que começou a boa obra, diz a palavra, é perfeito para terminar. Aquieta o seu coração, a sua alma, e confia no Senhor, e tenha esse devocional com Deus, amém? Aqui o capítulo 24, o primeiro título fala assim, Joás, rei de Judá, repara o templo. Que maravilhoso, irmãos, quando você entende, nós entendemos, a igreja entende que precisa ser reparado muitas coisas, começando na nossa vida pessoal, e assim, irmãos, nós vamos levar isso para dentro do templo, da casa de oração, irmãos, para que a obra do Senhor, ela seja bem cuidada, organizada, tenha ordem e decência, aleluia. Versículo 1 fala assim, tinha Joás 7 anos de idade, quando começou a reinar, e 40 anos reinou em Jerusalém. Então, irmão, se ele tinha 7, reinou 47 anos, Foi o tempo do reinado dele, aleluia. E o nome da sua mãe era Zíbia, de Berseba. 2. E fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor, todos os dias do sacerdote Joiada. Olha, irmão, vamos prestar atenção na leitura, irmãos. Não estou puxando a sua orelha não, mas o Espírito de Deus fala aqui para mim. Preste atenção você quando lê. Não seja apavorado. Leia, releia, se for possível, mais de 10 vezes. Mas presta atenção na leitura, no que está escrito. Aleluia. Muitas pessoas, às vezes, ouvem pessoas falar coisas, jargões, a gente fala assim, no meio cristão, coloca o nome de gospel aí, uma moda que faz tempo que está aí crescendo aí, não, irmão. Palavra de Deus, não tem jargão, não tem moda, não tem mistura, isso não pode ter no nosso meio, irmão. Jargão gospel, que gospel, irmão? Cristãos. A Bíblia fala lá em Atos dos Apóstolos, quando os discípulos começaram a ser chamados de cristãos, não tem nada de gospel, é cristão, para com essa bobeira, cristão, nada de gospel, não, moda gospel, jargão gospel, movimento gospel, não sei o que era gospel, que gospel, irmão? Aonde está isso na Bíblia? Não tem. E aqui fala o versículo 2, e fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor, vírgula, todos os dias do sacerdote Joiada. Enquanto o sacerdote Joiada, esse homem de Deus, estava vivo, Joás fazia o que era reto aos olhos do Senhor. Presta atenção nessa leitura, vamos voltar a comentar disso de novo. E tomou-lhe Joiada 2 mulheres, e gerou filhos e filhas. Depois disso, Joás resolveu renovar a casa do Senhor. 5. Reuniu, pois, os sacerdotes e os levitas e disse-lhe, sai pelas cidades de Judá, levantai dinheiro e de todo o Israel para reparar a casa do vosso Deus, de ano em ano, e vós apressai este negócio. Porém os levitas não se apressaram. Os irmãos vê que tudo para ser feito para melhor, irmãos, tem que ter um investimento, uma dedicação, uma oferta sua, primeiro do seu tempo, do seu dia, do seu trabalho, você se dedicar, sabe, irmão? Você quer Deus usar mais a sua vida? Leia mais a palavra, ore mais, jejue,
Tire um dia, irmãos, da semana, ao trabalho de segunda a sábado. Tire o domingo. Ah, mas é meu dia de folga. Dedique ao Senhor. Ah, vou ter que dormir até mais tarde. Irmão, para com isso, irmão. Aqui não é o vosso descanso, diz a palavra. Entenda isso, irmãos. A Bíblia fala assim, que aquele que ama o sono, não que você não possa descansar, não é isso, irmãos. Preste atenção na leitura, na explicação aqui. Empobrece a vida, porque se você tira, irmãos, o dia da sua folga para ficar só dormindo, você está empobrecendo a sua vida. Você está deixando de fazer coisas, de viver coisas, de ler a palavra, de orar, de buscar, de jejuar, de santificar a sua vida, de evangelizar. Até mesmo, irmãos, você que se for casado, tem um momento com a sua esposa, se tiver filhos, se já não for casado, tudo grande, de você aproveitar aquele momento. Eu vou ficar dormindo o dia inteiro, você vai empobrecer a sua vida. Você vai deixar de enriquecer, de aprender, de viver coisas, de conhecer coisas, você vai empobrecer a sua vida. Então isso é muito sério. Então, aqui a palavra fala que Joás fala, vai buscar, né, dinheiro, recurso para o templo. Aí fala de administração, de casa do Senhor. Ser renovado, irmãos, precisa haver dedicação, precisa haver oferta, precisa haver dízimo. Aqui diz que os levitas não se apressaram. Um erro dos levitas, irmãos. Isso é algo muito importante, nós prestarmos atenção nisso. Versículo 6, e o rei chamou a joiada, o chefe disse-lhe, por que não requereste dos levitas que trouxesse de Judá e de Jerusalém o tributo que Moisés, servo do Senhor, ordenou à congregação de Israel para a tenda do testemunho? 7. Porque, sendo Atalia ímpia, seus filhos arruinaram a casa de Deus e até todas as coisas sagradas da casa do Senhor, empregaram em Balaim, né? A religião, os deuses que vinham dos cananitas. Aqui ele está fazendo uma comparação da dedicação do povo que não tem temor a Deus, não conhece a Deus. A dedicação é maior do que os filhos da luz. Jesus falou para nós assim nos evangelhos, os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Nesse aspecto e outros, irmãos. Isso nós temos que mudar essa situação, mudar esse quadro e agir diferente. É palavra de Deus, irmãos. Versículo, aqui agora, louvado seja Deus, 8. E o rei então deu ordem e fizeram um cofre ao qual puseram do lado de fora da porta da casa do Senhor. E publicou-se em Judá e em Jerusalém que trouxesse ao Senhor o tributo que Moisés, o servo do Senhor, ordenado a Israel no deserto. 10. Então todos os príncipes e todo o povo se alegraram e trouxeram o dinheiro e o depositaram no cofre até que ficou cheio. E sucedia que quando os levitas levaram o cofre de acordo com as ordens do rei, vendo que já havia muito dinheiro, e o escrivão do rei e o oficial do sumo sacerdote esvaziavam o cofre, o levaram de novo no seu lugar. Assim faziam cada dia, até que ajuntaram dinheiro em abundância. 12. O qual o rei e joiada davam aos que tinham o encargo da obra dos serviços da casa do Senhor. Com ele contrataram pedreiros, carpinteiros para renovar a casa do Senhor, como também ferreiros, serralheiros para repararem a casa do Senhor. Vamos ler o 13 também. E os que tinham encargo da obra faziam com que o trabalho de reparação fosse crescendo pelas suas mãos e restauraram a casa de Deus no seu estado original, deixando mais forte do que antes. Os irmãos vê que quando o povo foi ensinado, o povo foi advertido, confrontado a fazer o que é certo, o povo entendeu, irmãos. E começaram a fazer o que é correto. Houve abundância, houve oferta, houve dízimo, trazendo para os dias de hoje. E a obra de Deus que estava precisando ser restaurada, refeita para melhor. Sempre é para melhor, irmãos. Nunca é para pior, irmão. Isso é palavra de Deus. Foi feito, irmãos. E aqui o versículo 13 fala, ó, deixando mais forte do que antes. Irmão, tem que estar mais forte do que antes, irmãos. A sua vida, a obra, o que você faz, o que você se dedica, o que você se propõe, o que você se coloca para fazer para Deus, tem que ser reparado, tem que ser mais forte do que antes. Hoje tá bom, amanhã tem que estar excelente, irmãos. Aleluia! Versículo 14 ao 16. E depois que acabarem, trouxeram o rei a joiada, o resto do dinheiro, e dele fizeram utensílios para a casa do Senhor, objeto para ministrar, oferecer colheres, vasos de ouro,
e de prata, e continuamente sacrificaram holocausto na casa do Senhor todos os dias de Joiada. E Joiada envelheceu e morreu farto de dias. Olha aqui, presta atenção, irmãos. Joiada morreu farto de dias. O sacerdote. Lemos lá no versículo 2. Agora estamos aqui para frisar bem, para você entender até o final desse capítulo. Era da idade de 130 anos quando morreu, e sepultaram na cidade de Davi, com os reis, porque tinha feito bem a Israel, para com Deus e a sua casa. Joiada exerceu, irmãos, por muito tempo, um papel de rei. Como Samuel, lá no início, que não tinha rei ainda, a mãe dele profetizou na sua oração, príncipes, reis, Joiada exerceu esse ofício, irmãos, e foi honrado depois da sua morte. Isso é tremendo, irmãos. Aleluia, louvado seja Deus. O outro título fala aqui, ó, idolatria de Joás. Você fala assim, mas como pode? Joás entrou para idolatria? Nós estamos aprendendo, irmãos. Vamos ler. É do versículo 17 ao 22. Vamos ler todo ele para a gente comentar. Porém, depois da morte de Joiada, frisa bem isso aí, irmãos. Depois da morte de Joiada, vieram os príncipes de Judá e prostraram perante o rei, e o rei os ouviu. E deixaram a casa do Senhor, Deus de seus pais, para servir à imagem do bosque e aos ídolos. Então, por causa dessa grande sua culpa, veio grande ira sobre Judá e Jerusalém. Porém, enviou profetas entre eles para os reconduzir ao Senhor, os quais protestaram contra eles, mas eles não deram ouvidos. Olha, irmão, isso é muito sério. E o Espírito de Deus revestiu a Zacarias, filho do sacerdote Joiada, o qual se pôs em pé acima do povo. Ele disse, assim diz Deus, porque transgredis os mandamentos do Senhor, de modo que não possais prosperar, porque deixaste ao Senhor, também ele vos deixará. E eles conspiraram contra ele e apedrejaram por mandato do rei, no pátio da casa do Senhor. Olha que tragédia, irmãos. Que coisa horrível fizeram com o filho do profeta Joiada, Zacarias. O mataram por pregar a palavra. Versículo 22. E assim, 21. Eles conspiraram contra ele e o apedrejaram por mandato do rei no pátio da casa do Senhor. Por mandato do rei, apedrejaram e o mataram. O rei Joás, irmãos. 22. Assim o rei Joás não se lembrou da beneficência que Joiada, pai de Zacarias, lhe fizera, porém matou-lhe o filho, o qual morrendo disse, o Senhor o verá e o requererá. Irmão, nós vemos no versículo 2, aqui do capítulo 24, nós lemos aqui, irmãos, no 15, lemos aqui também, Deus Todo-Poderoso, no 16, os irmãos viram aqui que até quando o profeta Joiada, diz o versículo 15 e 16, que ele morre com 130 anos. Até quando ele estava vivo, irmãos, Joás estava fiel a Deus, fazendo o que era reto aos olhos. Mas quando ele morre, irmão, parece que muitas pessoas nos dias de hoje, sabe, espelham, são igual carrinho de mão, tem que ser levado por alguém. A fé, a condução da vida deles, a escolha deles na vida de alguém. Não pode, irmão. Jesus, a palavra ensina que você tem que espelhar a sua vida no autor e consumador da sua fé, que é Cristo Jesus, o que morreu na cruz do Calvário. Ele é o Senhor da minha e da sua vida. Ele é o caminho, ele é verdade, ele é o meu Deus, é o seu Deus. E o profeta Joás, irmãos, espelhava, se assegurava na vida de Joiada quando estava vivo para servir ao Senhor. Deus sabia disso, irmãos. Mas Deus dá oportunidade para você, para todos, a se arrepender e não fazer mais. E buscar o Senhor de toda a sua alma, com interesse de coração. Foi Joiada morrer com 130 anos, Joás abriu a porta para o pecado. Se prostituiu naquilo que ele sabia pela palavra de Deus que não era para ser feito. E quando Deus usa outros profetas, diz aqui o texto que nós vemos do 17 ao 22, não deram ouvido, por quê? Porque dentro de si, irmãos, já estava aquele desejo para fazer o que era errado, só veio para fora o que estava dentro, irmão. Muita gente está assim nos dias de hoje, está se escondendo, irmão, estáveis na casa do Senhor, mas não é trigo, é joio, está se escondendo. Aí quando alguém que está sendo um canal de Deus, um instrumento de Deus ali pregando, falando, orientando, conduzindo, levando através da fé,
pela vontade de Deus é tirado, ou é levado para outro lugar, ou até mesmo, irmãos, Deus recolhe, porque chega um momento, aquela pessoa coloca o que ela quer fazer, irmão. Isso é sério, irmãos. Isso é muito sério. Isso é prejudicial, isso pode levar à morte eterna. Cuidado. E a Bíblia fala aqui que não deram ouvido aos outros profetas. Aí Deus, irmãos, que é misericordioso sobre a sua vida e a minha, levanta o filho do profeta Joiada, Zacarias. Irmão, poderia ser algo assim corriqueiro, não, mas Deus levanta para lembrar do servo dele que tinha já morto, o seu filho, ver se o povo trazia a memória, aquele homem de Deus que foi um instrumento como um rei, conduzindo o povo. Quando você vê aqui no versículo 16 que Joiada foi enterrado ali onde era só para rei ser enterrado, porque na verdade, irmãos, Deus usava Joiada para conduzir o povo. Joás ia ali de carona, irmãos. Porque a fé dele, se tivesse mesmo firmada no Senhor, ele ia exercer o reinado. Mas Joiada que na humildade do Senhor, na mansidão do Senhor, na instrução do Senhor, conduziu o povo. Por isso que ele foi enterrado como rei. E quando morre, Joás coloca para fora aquilo que ele queria estar no coração, irmão. Cuidado. E a Bíblia fala que levanta o seu filho para trazer a memória do povo. Irmão, não deram ouvido. O próprio rei manda matar. Irmão, que povo ingrato, povo que não agradece, povo queixoso, murmurador, reclamador, povo que só pragueja, é o povo, irmão. Hoje, nos dias de hoje, é assim também. É todos? Não, mas nós vemos aqui à luz da palavra, coisas que acontecem nos dias de hoje. Primeira oportunidade, irmão. Deus, o Espírito de Deus está em letra maiúscula aqui, irmãos, ó, aleluia. No versículo 20, levanta o filho de Joiada, mata ele. Povo ingrato, você faz, Deus usa, Deus te reveste, Deus leva você para ser bênção. As pessoas são ingratas, mas olhe para o Senhor, firme no Senhor. A Bíblia diz que o amor tudo suporta, tudo crê, tudo espera, aleluia. Firma sua fé no Senhor, aleluia. Agora do versículo 23 ao 27, juízos divinos sobre Joás. Irmão, Deus não deixa escarnecer, irmão. Pessoas fazem, aprontam, falam, ai, Deus vai me perdoar, mas o juízo vem. O juízo vem, a cobrança vem. Versículo 23, e sucedeu que descorrido um ano, o exército da Síria subiu contra ele, vieram a Judá e a Jerusalém, e destruíram dentre o povo a todos os seus príncipes, e enviaram todo o seu despojo ao rei de Damasco, porque ainda que o exército dos sírios viera com poucos homens, contudo o Senhor entregou na sua mão um exército muito numeroso, porquanto deixaram ao Senhor Deus de seus pais, assim executaram juízo contra Joás. 25 até o 27 para a gente comentar e encerrar aqui hoje, glória. E retirando-se dele, porque em grandes enfermidades deixaram seus servos, conspiraram contra ele por causa do sangue do filho do sacerdote Joiada, e mataram na sua cama, onde morreu. Eles o sepultaram na cidade de Davi, porém não o sepultaram nos sepulcros dos reis. Estes, pois, foram os que conspiraram contra ele: Zabade, filho de Simeate, o Amonita, e Josabade, filho de Sinite, a Moabita, e quanto seus filhos e a multiplicação das rendas que conseguiu, bem como a restauração da casa de Deus, eis que estão escritos no livro da história dos reis. E Amazias, seu filho, reinou nesse lugar. Os irmãos vê que fim trágico de Joás, irmãos. Alguém fala assim, mas fez o que era reto aos olhos do Senhor. Aprendemos aqui hoje, enquanto o sacerdote Joiada estava vivo. Irmão, sirva ao Senhor por amor, sirva ao Senhor por alegria. Não sirva ao Senhor porque você gosta de alguém, de um pastor, de uma pastora, do bispo, da bispa, de um diácono, um obreiro, um evangelista, um presbítero, alguém que está na casa do Senhor, você se afeiçoa a ele, gosta dele, aí eu gosto de estar lá porque eu gosto de fulano. Não, irmão, sirva a Deus porque ele é o seu Salvador. Sirva a Cristo, Senhor Jesus, porque Ele é maravilhoso, Ele é poderoso, Ele é o meu amigo pessoal. Eu amo, eu prego, eu oro, eu busco, eu faço para Ele porque eu amo. Sirva a Deus porque Ele é. Joás tinha uma certa
um afeiçoamento pela vida de sacerdote Joiada, porque ele é um homem usado tremendamente por Deus, mas um dia Joiada morreu, irmãos. Morreu velho de dias. Deus foi dando tempo para o povo se chegar a ele de todo o coração. O povo não se chegou, principalmente Joás, irmãos. E quando Deus recolhe, irmãos, o povo volta a pecar deliberadamente, irmãos. Cuidado, irmãos. Firma a sua fé em Deus. Quantas coisas aprendemos aqui hoje, irmãos? No capítulo 24. Firme a sua fé no Senhor, irmãos. Sirva a Ele de todo o seu coração. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, irmãos. Compartilhe com nós esse link para os seus contatos, principalmente aqueles que conhecem o Senhor, pessoas que não são servos do Senhor. Se inscreva no canal, traga inscritos para o canal, irmãos. O propósito aqui é ganhar almas para o reino de Deus, irmãos. Você que serve ao Senhor, nos ajude aí orando por mim, orando pela esposa aqui, a pastora Silvia, por nós, para que possamos estar aqui firmes com os irmãos, pela igreja aqui, por misericórdia de Deus que estamos aqui na frente, na cidade do Potim. Ore para que Deus faça uma grande obra, irmãos. E nós temos que orar por todos os líderes na face dessa terra, para que esta palavra ela seja pregada, anunciada, irmãos. Como tem que ser pregada, irmãos. Não no mundo gospel, não, mas como servos e servas de Deus. Amém? A paz do Senhor Jesus.